A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal Enéas Alcântara, EBD direto ao ponto. O reino de Deus já veio ou o reino de Deus há de vir? E aí? Estamos iniciando um novo trimestre, segundo trimestre de 2022. O tema desse trimestre gira em torno do Sermão da Montanha. E a pergunta que vem é: qual foi esta montanha onde esse famoso sermão, ensinamento foi dado por Jesus? Quantas são as beatitudes do Sermão da Montanha e quais os contrastes que ele apresenta? Estamos em uma era em que vencer se tornou a palavra-chave de muitas músicas evangélicas e se tornado também o tema central de muitos dos nossos púlpitos. Mas eu pergunto, será que estamos ensinando realmente como ser um vencedor? Vamos responder nesta aula como realmente ser um vencedor. Venha comigo, a aula de hoje está maravilhosa. Eu volto em instantes. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o evangelista Enéas Alcântara. Um prazer ter você aqui para mais uma aula de subsídios teológicos no nosso canal Enéas Alcântara, EBD direto ao ponto. Desta feita, estamos iniciando o segundo trimestre do ano de 2022 com uma lição espetacular: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão da Montanha para a Igreja de Cristo. Desta vez, temos como comentarista o pastor Osiel Gomes. É um prazer tê-lo como comentarista desta lição, uma vez que o pastor Osiel é um estudioso da Bíblia Sagrada. Para nós é um privilégio ter o pastor Osiel Gomes como comentarista desta lição. Um homem que tem formação suficientemente capaz para ser um ótimo comentarista desta lição. Pastor Osiel Gomes é pastor presidente da igreja em Tiriricau, São Luís do Maranhão, formado em pedagogia, direito, filosofia, psicanálise e também em teologia. Pastor Osiel Gomes é um homem gabaritado dentro do estudo da palavra do Senhor, tendo também uma pós-graduação em docência do ensino superior, tendo já ministrado aulas no Seminário Batista de grego e hebraico. Esta é a formação acadêmica do comentarista desta nossa lição desse trimestre. Meu abraço aí a todos os maranhenses, os nossos irmãos que têm nos acompanhado aí através do nosso canal. Quero também aproveitar aqui, já deixar o meu abraço ao pastor Renato Leme, da cidade de Boituva, São Paulo, onde, querendo Deus, nesses dias 30, 31 e 1º de abril, 30, 31 de março, 1º de abril, estaremos ali ministrando o nosso curso de formação e capacitação para membros, obreiros e pregadores da palavra do Senhor. Estaremos lá em Boituva, no Jardim Planetário. Meu abraço a toda a igreja aí do Jardim Planetário em Boituva. Estaremos essa semana juntamente com os irmãos iniciando esse seminário maravilhoso. Meu abraço ao presbítero Walter, que está ali na organização desse grande seminário. Ore por nós, meus irmãos, para que o Senhor derrame da tua graça, para que possamos juntos aprender da palavra do Senhor. Bora lá, direto ao ponto, como é o nome do nosso canal, lição de número 1, que traz como título O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O texto áureo desta lição está em Mateus capítulo de número 5, versículo 11, que diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Professor, marque aí, por minha causa. O que o texto bíblico está dizendo é que nós seremos bem-aventurados quando nos injuriarem, nos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra nós, por causa do Senhor, não por causa dos maus exemplos, não por causa dos maus feitos que muitos infelizmente
tem dado no nosso meio. Quando fizer ou quando formos perseguidos por causa do nome do Senhor, a Bíblia diz, seremos bem-aventurados. Frise bem isso. E que não sejam os maus feitos que vá nos fazer ser bem-aventurado. Obviamente que não. A Bíblia é clara. Por causa do meu nome ou por minha causa. Isto precisa estar bem frisado aqui. A verdade prática vai falar de ética e de caráter. Perceba que aqui o comentarista coloca: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus. Quando falamos em ética, estamos falando de comportamento humano. Comportamento humano, valores, estamos falando de conjunto de regras, preceitos ou de ordens morais. Ou seja, é a ética do reino de Deus que vai formar o caráter do cristão, deixando bem claro que todo mundo tem caráter. Esta história de dizer, fulano é sem caráter, você está enganado. Todo mundo possui caráter. De alguns o caráter é mau ou ruim e de outros o caráter é bom e benéfico. Daniel, no capítulo 5, versículo 12, a Bíblia vai dizer que Daniel tinha o espírito excelente. A palavra espírito ali está em letras minúsculas, deixando bem claro que está falando do caráter de Daniel. Ou seja, Daniel era alguém que tinha uma conduta, uma moral, uma ordem. Era aquela pessoa que sabia entrar e sair de qualquer situação, porque o caráter dele era excelente. Que nós possamos ser como Daniel. E como é que eu vou conseguir ter um espírito excelente, um caráter excelente? Observando os ensinamentos do Senhor no Sermão da Montanha. Perceba que o comentarista, ele vai trazer por toda esta lição os exemplos ou ensinamentos de Cristo através daquele sermão na montanha, para que venha trazer a nós toda uma ética, formar o caráter do cristão através daquelas 8 bem-aventuranças que Jesus ensinou na montanha. O comentarista faz isso por toda essa lição. Demos glórias a Deus, porque o tema Sermão da Montanha volta às lições da CPAD depois de 21 anos. Olha aí que privilégio. Após 21 anos, nós voltamos a tratar do Sermão da Montanha nas lições bíblicas da CPAD. Louvamos a Deus por conta disso. A leitura bíblica em classe da nossa lição está em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Já no versículo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus sobe em um monte e começa a ensinar. A pergunta que fica aqui é: que monte era este? Qual o nome desse monte? Qual é a localização desse monte? Será se é possível sabermos? Vamos lá, tirando a primeira dúvida da nossa curiosidade bíblica da chamada. Qual foi o monte aonde esse sermão foi pregado? Sim, ele ficava à beira do mar da Galileia, nos arredores de Cafarnaum. O texto usa o termo o monte, ilustrando que aos leitores da época esse monte era um local conhecido. Ao ler o monte ali, que nós colocamos aqui aspas, ele ilustra que quem fosse ler sabia o local, sabia de qual monte estava falando. Por isso que o texto não fala o nome do monte, não fala a localização exata, deixando ali transparecer a região onde ele estava, que era as regiões de Cafarnaum. Ou seja, era um local bem conhecido para os leitores da época. Muita discussão se criou em saber a localização ou até mesmo de qual monte que o texto de Mateus capítulo 5 está se falando. E o que se concluiu após algumas hipóteses é que esse monte ficava entre a cidade de Cafarnaum e Tábiga. O que sabemos dessas duas cidades é que após as invasões persas e árabe, essas cidades desapareceram e as suas ruínas ficaram encobertas.
não podendo assim saber a localização mais de Cafarnaum e Tábega, até que algumas escavações foram dirigidas pelos franciscanos, e aí então, entre 1905 e 1915, foram descobertas nas escavações a cidade de Cafarnaum. Aliás, grande parte da cidade de Cafarnaum foi nessas escavações dos franciscanos descoberta. O que seguiu-se em 1932, quando essas escavações encontraram a igreja bizantina da cidade de Tábega, ou as ruínas que sobraram desta igreja, tendo aí então a localização pela arqueologia correta de Cafarnaum e Tábega. O monte onde Jesus ensinou esse maravilhoso sermão ficava entre essas duas cidades, em algum monte conhecido ali. Foi ali também, nesse monte, onde Jesus separa os seus 12 discípulos. Resolvido aí pela arqueologia, ao menos a localização próxima desse monte, que não temos o nome dele por ser um monte conhecido dos leitores da época, vamos então à continuação da leitura bíblica em classe. Após o versículo de número 3, começam-se as bem-aventuranças. Algum vai dizer, eram 9, eram 8, e você encontra algumas versões diferentes a respeito de quantas são as bem-aventuranças e quais são elas. Obviamente, Osiel Gomes, ele responde e coloca essa questão bem clara aqui no texto. Iremos ver mais para frente, aguarde aí, continue assistindo até o final. Aproveito aqui a fazer uma pausa, deixar também o meu abraço à cantora Gislaine Almeida, da cidade de Curitiba, Paraná. Irmã Gislaine, uma grande amiga, companheira da obra do Senhor, a quem eu deixo o meu abraço aqui, a cantora Gislaine Almeida. Cantora Gislaine Almeida, que também possui ali em Curitiba uma loja, Bela Princesa, uma loja de modas evangélicas para as mulheres aí. Minha esposa é cliente lá, fiel da cantora Gislaine Almeida. É uma bênção, Tem vestido muito bem as mulheres de Deus aí da região. Que Deus abençoe a cantora Gislaine Almeida, seu pastor presidente ali, pastor Carlos Eduardo. Nosso abraço a todos os nossos irmãos ali da cidade, da região metropolitana de Curitiba, ali a cidade de Colombo também. Meu abraço a todos os nossos irmãos que congregam nesta igreja. Vamos lá, meus queridos, após uma introdução onde falamos do texto áureo, verdade prática e da leitura bíblica em classe, entremos aqui agora a introdução que o pastor Osiel coloca nesta lição. Ele vai destacar aqui que este ensinamento dado por Jesus no Sermão do Monte é a alma do Evangelho, por passar a dimensão prática do ensinamento de Jesus. Logo, o Sermão da Montanha é um convite a praticar o que Jesus nos ensinou. E ele passa a tratar, então, no primeiro título, da estrutura do Sermão do Monte. E no primeiro subtítulo, por que Sermão do Monte? Ou por que Sermão da Montanha? Ao que respondemos essa questão, quando falamos da localização arqueológica, trazida aí pelos franciscanos, da onde era este monte. Sermão do Monte, porque obviamente Jesus subiu ao monte e se assentou, e do monte ensinava os seus discípulos e a multidão. O segundo subtítulo da lição vai tratar da estrutura do Sermão do Monte. E o que se percebe aqui é que o Sermão do Monte começa-se a se formar a partir da genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, do versículo 4 ao 16, quando apresenta a origem ou a família de Jesus. Passando também a se fundamentar a partir dos 7 cumprimentos proféticos que estão aqui neste evangelho. Primeiro cumprimento profético, o Deus conosco, o Emanuel. Segundo cumprimento profético, o nascimento em Belém de Judá. Terceiro, o chamado do Egito. Quarto, o choro de Raquel. Quinto cumprimento profético em Mateus, Jesus é chamado de Nazareno. Aqui você pode usar de uma dinâmica a fazer na sua sala que com certeza vai complementar o entendimento da classe a respeito do nome de Jesus e os seus codinomes. Por exemplo,
Vamos lá fazer um teste aos alunos. Saulo é chamado de Saulo de Tarso, porque nasceu na cidade de... E os alunos respondeu Tarsis. O Judas Iscariotes é chamado de Iscariotes, porque nasceu na cidade de Quiriote. José de Arimateia, porque nasceu na cidade de Arimateia. Jesus de Nazaré, porque nasceu na cidade de... E alguns, quem sabe, dirão de Nazaré. Não. Jesus não nasceu na cidade de Nazaré. Jesus nasceu em Belém de Judá. Porém, no capítulo 2 e versículo 23 de Mateus, para se cumprir a profecia, ele é chamado de Nazareno, porque foi criado na cidade de Nazaré. Sexto cumprimento profético em Mateus, a vinda de Elias, ou seja, João Batista, a voz que clama no deserto. E o sétimo e último cumprimento profético, uma grande luz. Essa fundamentação da estrutura aqui do Sermão da Montanha vai se complementar a partir de 5 grandes discursos de Jesus no Sermão da Montanha. Primeiro grande discurso, as bem-aventuranças, que é o que iremos tratar na aula de hoje. Segundo, sal e luz, vamos tratar durante esse trimestre. Terceiro, Jesus e o cumprimento da lei. Quarto, os atos de justiça. E quinto, as declarações de sabedoria. Este esqueleto da estrutura do Sermão do Monte vai se terminar ou se findar através da autoridade de Jesus, no chamamento a que as pessoas vivam e gozem das bem-aventuranças do reino de Deus. Terceiro subtítulo é: a quem se destina o Sermão do Monte? Poderíamos dizer aqui, a princípio, que o Sermão do Monte, como está escrito em Lucas capítulo 6, verso 20, que foi direcionado aos discípulos de Jesus. Todavia, o texto também de capítulo 6 de Lucas vai dizer que Jesus, dá um certo momento, desce a uma planície e prega também a multidão que estava ouvindo. Desta forma, podemos entender que o Sermão da Montanha não é unicamente aos discípulos, mas também a todas as gentes que nasceram de novo ou que tiveram um novo nascimento. Segundo título da lição vai tratar as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. E o primeiro subtítulo aqui é: o que são as bem-aventuranças? O que vemos aqui é que a expressão bem-aventurado é uma palavra de pouco uso na língua portuguesa, sendo ela de uma origem grega, da palavra makar, da onde vem makarioi, um adjetivo plural no grego que significa felizes, ou como traz a Bíblia King James, abençoados ou muito felizes. É interessante dizermos aqui que há um aspecto presente e futuro do Sermão da Montanha, e não somente um aspecto futuro, como certa vez eu ouvi alguém dizer. O aspecto doutrinário do Sermão da Montanha é para esta vida presente, como também para a vida futura. O comentarista coloca aqui que as bem-aventuranças é o resultado da fidelidade do cristão para ele se tornar participante das bênçãos proferidas aqui. Vamos lá, uma reflexão que fazemos aqui para responder um questionamento da curiosidade bíblica da nossa chamada. O que fazer para ser um vencedor? Perceba que o tema vitória tem sido sim a chave, o elo de ligação das músicas gospel da nossa atualidade. Por vezes você vai ouvir um louvor ou uma música sendo cantada falando a respeito de vitória. Você vai ser um vencedor. O tema de muitas pregações aí, pregadas nos nossos púlpitos, temos até uma campanha ou um culto denominado culto da vitória. Todo mundo almeja por vitória, vitória, vitória. Como isso está muito na moda, então vale cantar vitória, vitória, vitória. Mas será que nós estamos verdadeiramente ensinando os nossos crentes, os nossos membros,
a como atingir ou alcançar a vitória, a pergunta que eu deixo aqui é: basta cantar, você vai ser um vencedor, que o crente será mesmo um vencedor? Ou será que estamos precisando voltar aos ensinamentos de Jesus, do Sermão da Montanha, para mostrar ao crente o que realmente ou como realmente atingir ou alcançar a vitória? Como realmente atingir o ponto central da felicidade? Será que é ouvindo uma música de vitória ou indo num culto onde o pregador fala, você vai vencer? Ou eu preciso voltar ao entendimento do Sermão da Montanha para perceber como ser bem-aventurado, bem feliz, abençoado? Opa, vamos ficar com a palavra de Deus e entender aqui qual é o segredo de ser um vencedor. Outra questão da nossa chamada aqui, da curiosidade bíblica, que iremos responder é a respeito do reino de Deus. Ele já veio ou ele há de vir? Segundo subtítulo aqui é o reino de Deus e seu caráter. Ele já veio ou ele há de vir? Perceba que o comentarista vai colocar aqui que o reino de Deus tem dois aspectos, um presente e o outro futuro. No aspecto presente, Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus vai dizer: o reino de Deus está entre vós, ou seja, ilustrando que ele já chegou. Com a chegada de Jesus a esta terra, ele trouxe consigo o reino de Deus entre os homens. No aspecto futuro, Mateus capítulo 7, versículo 21, vai dizer que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, ilustrando aqui que o reino ainda não veio, ele há de vir. Também em Mateus capítulo 25, versículo 34, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ilustrando que o reino de Deus virá. De certa forma, então, o reino de Deus, ele veio e virá. Há dois aspectos, o presente e o futuro. Temos aqui também, dentro da Bíblia, trazido maravilhosamente bem pelo comentarista, 4 conceitos que ilustram a expressão reino de Deus na Bíblia. Primeiro conceito: o reino de Deus no coração. Lucas capítulo 17, versículo 21, a Bíblia vai dizer: o reino de Deus está dentro de vós. Segundo conceito, a chegada do reino de Deus como salvação. Em Marcos capítulo 10, versículo 25 e 26, Jesus vai dizer: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico morar no céu. Ao que os discípulos perguntam no versículo 26, quem então poderá ser salvo? Quem poderá alcançar o reino de Deus? Terceiro conceito, igreja, a expressão do reino de Deus. Em Mateus capítulo 16, versículo 17 ao 19, Jesus vai formar a sua eclésia e ele diz: as portas do inferno não pode prevalecer contra a minha igreja. E no versículo 19, eu te darei as chaves do reino dos céus, fortalecendo aqui o papel da igreja como a expressão do reino de Deus nesta terra. Quarto conceito, toda a criação e a volta do Senhor. O quarto conceito vai ilustrar o que mais se pensa a respeito do reino de Deus, onde toda a terra geme, aguardando que o reino de Deus seja dado a nós. Este quarto conceito vai falar de uma forma mais escatológica, trazendo o reino de Deus como o prêmio dado àqueles que permanecerem fiéis ao Senhor e que alcançar, não pelas obras, mas pela graça, a salvação e o direito de gozar do reino de Deus eternamente. Terceiro subtítulo aqui vai tratar dos súditos do reino de Deus. E vai dizer que o caráter desses súditos é formado a partir de 8 características ou qualidades. Qualidades estas que são as 8 bem-aventuranças. Pergunta também da nossa chamada: quantas são as bem-aventuranças?
8. Vamos usar aqui a leitura bíblica em classe para comparar as 8 qualidades ou 8 características com o que temos lá das bem-aventuranças. Primeira qualidade, o quebrantamento. Primeira bem-aventurança, bem-aventurado os pobres de espírito. Está falando de simplicidade, está falando de quebrantamento. Segunda qualidade, o choro. A segunda bem-aventurança vai dizer: bem-aventurado os que choram. Terceira qualidade, a mansidão. Mansidão. Terceira bem-aventurança, bem-aventurado os mansos. Não é os bravos, não. Não é aqueles que dizem: eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas o meu facão não é. Não. A bem-aventurança é para quem é manso, a qualidade de um verdadeiro caráter de quem vai morar no reino do céu é ser manso. Terceira qualidade, então, mansidão, que vai formar um bom caráter de quem quer ir morar ou alcançar o reino dos céus. Quarta qualidade, a retidão. Quarta bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Retidão é o que se exige de um caráter de um cristão que quer alcançar o reino dos céus. Quinta qualidade, a misericórdia. Quinta bem-aventurança, bem-aventurado os misericordiosos. Estamos carentes no tempo presente de homens misericordiosos. Precisamos encarecidamente, não de julgadores, não de pessoas que venham colocar para baixo, que venham tirar da igreja, mas que venham alcançar as almas através do exercício da misericórdia. Esta qualidade muito bem ensinada por Jesus aqui no Sermão da Montanha. Sexta qualidade, a pureza. Sexta bem-aventurança, bem-aventurado os limpos de coração. Em um mundo rodeado de tanta maldade, necessitamos dessa qualidade, pureza de coração, onde a maldade é deixada de lado e a simplicidade da pureza vem a atingir a nossa vida, o nosso caráter. Sétima qualidade, pacificação. Sétima bem-aventurança, bem-aventurado os pacificadores. Não é aqueles que colocam mais fogo na lenha, não é aquele que assopra mais a fogueira. Um irmão vem, quem sabe, chateado com outro irmão e vai desabafar com o irmão, e ele, ao invés de pacificar a situação, vai falar: é verdade, rapaz, ele está errado mesmo. Não, o que nós necessitamos é de homens pacificadores, que preguem a paz, que preguem o evangelho da paz e não o evangelho do conflito, o evangelho do ódio, o evangelho de um ser melhor do que o outro. Não, a pacificação é a qualidade daquele homem que tem o caráter do reino de Deus. Oitava e última qualidade, a perseguição. Mas aqui se trata da perseguição por causa dos valores do reino de Deus. Oitava e última bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Perceba que aqui vai falar por causa da justiça. Quem sofre perseguição por causa de coisas corretas e não por conta de coisas erradas que venha ter sido feita. O texto áureo da lição está no versículo de número 11. Que vai tratar também: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. O versículo 10 fala por causa da justiça, o versículo 11 fala da perseguição por causa das causas do Senhor. Ambos os versículos estão falando da mesma bem-aventurança, a perseguição. É aqui que fica-se a dúvida. Alguns teólogos colocam aqui o versículo 10 como sendo uma bem-aventurança e o 11 outra. Porém, os dois estão tratando do mesmo tema, da mesma qualidade, a perseguição por causa da justiça ou por causa do meu nome, como diz ambos os dois versículos. Respondemos aqui parcialmente, então, quantas são as bem-aventuranças.
Eu disse parcialmente porque também coloquei na chamada qual é o contraste que há nessas bem-aventuranças. Se não percebam, o texto das bem-aventuranças vai dizer: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito alcançando o reino dos céus, onde as ruas são de ouros. Perceba contraste aqui de Jesus, ou no ensinamento de Jesus. Outro contraste: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Choram, serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Contraste no ensinamento de Jesus: os mansos herdarão a terra, que é regida por homens bravos e não mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Contraste também aqui no ensinamento: os que têm fome serão fartos. Perceba que essa tática ou essa metodologia do ensino de Jesus é para que essa mensagem fique mais guardada, gravada dentro do coração. O contraste é algo que muitos pregadores usam nas suas mensagens. Por exemplo, quando empolgadamente, pentecostalmente, os pregadores dizem: hoje você está passando pela luta, pela prova, pela dificuldade, mas o Senhor vai te tirar de lá e colocar em lugares altos. Contraste da situação atual com uma esperança daquilo que pode vir através da fé e da fidelidade aos ensinamentos de Jesus. O salmista também, muito brilhantemente, usou o contraste nos seus louvores, quando ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sinto a presença de Deus aqui, a dizer à classe que você está a presidir: a esperança ainda para a tua vida, a esperança ainda para o fim desse choro, porque ele pode durar. Não está dizendo que vai durar uma noite inteira. Pode até durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor virá pela manhã alcançando a tua vida. Eu sinto a presença de Deus nesta palavra. Eu sinto que Deus tem um novo amanhecer para a tua vida, para a tua classe, para os seus alunos e para a tua vida também em particular. Querido professor, querido estudante da palavra do Senhor, o choro vai se cessar e um novo amanhecer vai nascer na tua vida. Se você pode, receba esta palavra no teu coração. Aleluia! O terceiro título da nossa lição vai tratar do tema Somos Bem-aventurados. E o primeiro subtítulo aqui vai chamar a nossa atenção à beatitude na vida dos salvos. O comentarista aqui vai tratar do tema plenitude, ou seja, estado completo de alegria, deixando para nós que fomos nascidos de novo uma esperança de que é possível atingirmos essas qualidades aqui do Sermão da Montanha, para aí sim sermos completos ou termos a plenitude da bem-aventurança em Cristo Jesus. Segundo subtítulo, a prova de que o cristão é bem-aventurado. Vencendo o eu carnal, cumprindo as 8 bem-aventuranças aqui, você aí sim vai atingir a resposta da chamada, ser feliz ou vencedor de verdade, cumprindo as bem-aventuranças. Então, o que vai comprovar ou provar que um cristão é bem-aventurado é perceber neles o caráter das bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Alguém diz: você vai vencer, você é vencedor. E pensamos que ser vencedor é muito fácil. Se fosse, todos seriam vencedores. Porque temos pessoas, até mesmo dentro das igrejas, que estão vivendo vidas de derrotas há anos. Porque ser vencedor não é fácil. É preciso, como o comentarista coloca aqui na lição, amar o seu inimigo, bendizer aquele que vos maldiz, fazer o bem a quem vos odeia,
dia, orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Não é fácil ser vencedor, mas é possível através de uma vida pautada nas bem-aventuranças, no ensinamento de Jesus do Sermão da Montanha. Tenhamos todos uma semana abençoada e uma aula de escola dominical cheia da graça e da presença do Senhor na sua vida. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos aí nos grupos das igrejas e também siga-nos nas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, Instagram e também pelo Twitter. Se inscreva! Deixe o seu comentário, o seu like e que Deus continue abençoando a tua vida.